Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula sobre modelo de entidade de relacionamento. Nossa sexta aula, finalizando este conteúdo. Acompanhando comigo aqui embaixo nos nossos slides, nós veremos agora que são conceitos que estendem o padrão do modelo de entidade de relacionamento. Tá? Então, acompanha comigo para a gente entender um pouquinho mais sobre esses conceitos, que são um pouco mais avançados e ocorrem menos vezes quando a gente está modelando, utilizando a ferramenta do modelo de entidade de relacionamento. Vamos lá. Quando a gente está falando sobre esses conceitos de generalização ou especialização, qual é a diferença? É somente a leitura, tá? A generalização ou especialização, ela ocorre quando a gente tem uma entidade e essa entidade ela se subdivide em dois tipos, tá? Que nós vamos ver na aula de hoje, que é a generalização e a especialização. E nós vamos ver também o conceito de entidade associativa, ou também conhecido como agregação. Isso aí, alguns autores trabalham com o conceito de entidade associativa, outros trabalham com o conceito de agregação. É o mesmo conceito com representações diferentes. Vamos ver cada um deles. Na especialização e generalização, vamos dar uma olhadinha na definição, a gente pega depois explica melhor o modelo lá. Associadas ao conceito de generalização e especialização está a ideia de herança de propriedades. Herdar propriedades significa que cada ocorrência da entidade especializada possui, além de suas próprias propriedades, atributos e relacionamentos, também as propriedades da ocorrência da entidade genérica correspondente. Tá, vamos olhar o diagrama e entender um pouquinho melhor sobre isso. Nós temos aqui, quando a gente lê da parte superior para a parte inferior, nós temos uma especialização. Por isso o nome, não entendeu por quê. E quando eu tenho da parte inferior e leio para cima, eu tenho uma generalização. Em geral, quando a gente trabalha com o modelo de entidade de relacionamento, a gente não acha direto uma especialização. A gente encontra pessoa física e encontra pessoa jurídica. A gente vê esses dois conjuntos de entidades no nosso modelo. Só que ao olhar para elas, nós percebemos que existem atributos em comuns. E além desses atributos em comuns, existe um conceito em comum. Tá? O conceito em comum que nós temos entre pessoa física e pessoa jurídica é que ambas essas pessoas são clientes da nossa empresa. Tá? Então, ao fazer isso, em vez de ficar repetindo a informação, nós vamos generalizar pessoa física e pessoa jurídica para cliente, pegando aqueles atributos que são comuns de pessoa jurídica e de pessoa física e colocando em cliente. Por isso, em cliente eu tenho nome e código. Tá? Ao usar essa representação desse triângulo e a ligação dela com a entidade superior, nós estamos dizendo o seguinte, que a entidade pessoa física tem todos os atributos que o cliente tem também. Ou seja, a pessoa física tem o SIC, tem o sexo, mas também tem nome e código. A mesma coisa ocorre com pessoa jurídica. Nós estamos dizendo que ela tem CGC, tipo de organização e nome e código. Okay? Então, isso quando a gente cria uma generalização e especialização, nós estamos aproveitando atributos da classe genérica, certo? E especializando ela para classes mais específicas. Isso nos permite associar, fazer outros relacionamentos próprios de cada uma dessas partes. Uma pessoa física pode se relacionar com a venda direta, a pessoa jurídica pode relacionar com venda indireta. São relacionamentos do nosso sistema. Tá? E eu posso ter situações onde eu tenho atendimento ao cliente. Então, o atendimento, indiferente de ser com pessoa física ou de pessoa jurídica, eu estou atendendo o cliente. Então, o relacionamento surge de cliente. Okay? Nós temos alguns detalhes quando a gente fala sobre a especialização e generalização que o diagrama permite nos representar. Tá? A primeira delas é a questão da totalidade, se é total ou parcial entre a entidade genérica e as entidades especializadas. Dá uma olhadinha aqui do lado. Em uma generalização e especialização total, para cada ocorrência da entidade genérica, existe sempre uma ocorrência em pelo menos uma das entidades especializadas. O que quer dizer isso? Nós estamos falando que todo cliente vai ter que ter ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica associada ao cliente. Tá? Isso, quando a gente tem uma especialização com o Tzinho de total, é isso que nós estamos querendo dizer. Que cliente tem que ter dentro do nosso modelo pelo menos uma pessoa física associada a este indivíduo ou pelo menos uma pessoa jurídica, ou os dois. Ok? Continuando. Então esse é o total. Nós temos também o parcial.
tá? No parcial, nós estamos dizendo que funcionário com entidade genérica não é obrigado a participar das entidades especializadas, nesse caso, motorista ou secretário. Pode existir funcionário sem existir motorista e secretário para este funcionário. Ok? Nós temos mais um conceito para finalizar sobre especialização e generalização, que é o conceito de restrição. Nós temos restrição disjunto e superposto. O comum é superposto. O que é superposto? Quer dizer que o funcionário poderia ser motorista e secretário, ou seja, os papéis podem se sobrepor, tá? Por isso superposto. E existem situações onde eu quero dizer que um funcionário só vai ser uma ou a outra especialização, não pode ser as duas ao mesmo tempo. Neste caso, eu digo que a especialização é disjunta ou disjunto. Tá? Uma entidade pode pertencer não mais do que um conjunto de entidades do nível inferior. Quando eu falo que essa especialização é disjunta, eu estou dizendo que funcionário ou ele é motorista ou ele é secretário. Nunca motorista e secretário ao mesmo tempo. Se eu quiser que eles sejam os dois ao mesmo tempo, eu não escrevo a palavra disjunto e dessa forma ele se torna uma especialização superposta, que permite o funcionário ser tanto motorista quanto secretário. Ok? Continuando. Agora nós vamos falar sobre o conceito de entidade associativa ou agregação. Antes de a gente falar direto do que é, vamos criar a necessidade para vocês entenderem por que eu falo de agregação de entidade associativa. Suponha o nosso modelo aqui embaixo, onde eu tenho um médico, ele consulta N pacientes. Um paciente pode se consultar com N médicos, lembrando que isso é em momentos distintos. Agora, imagine o seguinte, eu quero registrar também nesse modelo nosso, nesse sistema, os medicamentos que foram receitados pelo médico. Tá? Quero saber, um ou mais medicamentos podem ser prescritos ou receitados ao médico. Se eu colocar um relacionamento com médico e medicamento, médico prescreve medicamento, eu não vou saber para quem o médico prescreveu. Eu vou saber apenas o médico e o medicamento. Só que o que eu preciso saber é, o médico prescreveu um medicamento para um paciente. Só que se eu fazer aqui um relacionamento triplo, ou seja, ligar consulta com medicamento, nós estamos dizendo o seguinte, que um médico vai consultar um paciente e sempre vai passar o medicamento. Isso não é o que nós queremos representar. Porque quando a gente tem um relacionamento triplo, nós estamos dizendo que eu preciso ter três indivíduos de três conjuntos distintos participando do relacionamento. Não é o que nós queremos representar. Nós queremos representar que quando o médico faz uma consulta com o paciente, ele pode prescrever um medicamento. Então, neste caso, nós precisamos utilizar o conceito de entidade associativa ou agregação. Por quê? Nós queremos fazer um relacionamento com um relacionamento. E o modelo de entidade de relacionamento não permite criar relacionamento entre relacionamentos. Para fazer isso, ele sugere a gente o uso de entidade associativa ou agregação. O que vem a ser isso? Nós vamos pegar o relacionamento que nós queremos fazer um relacionamento com ele e vamos transformá-lo em uma entidade. Só que essa entidade é uma entidade especial. Essa entidade especial é chamada de entidade associativa. Okay? Então aqui nós temos um médico, ele consulta N pacientes, o paciente consultado por N médicos. Este é o relacionamento de médico com paciente. Deste relacionamento surge a entidade associativa consulta. Essa entidade consulta é que vai se relacionar com medicamento, porque a partir da consulta ocorreu a prescrição de um medicamento. O medicamento foi prescrito para N consultas. Okay? Desta forma, eu consigo saber qual foi o médico, porque vamos revisar o seguinte, como é que eu vou compor o atributo identificador de consulta? Vai trazer o ID do médico, vai trazer o ID do paciente e os dois serão identificador de consulta. Como a consulta agora tem os dois identificadores de médico e de paciente, quando ele estiver se relacionando com o medicamento, o que vai ter aqui em prescrição? O ID do médico, o ID do paciente e o ID do medicamento. Então eu vou conseguir saber qual foi o médico, qual foi o paciente e qual foi o medicamento prescrito por esse médico ou para esse paciente. Okay? Essa é a representação da agregação da entidade associativa e esta é a representação da agregação. Os dois têm o mesmo significado, representações distintas. Okay? Eu prefiro a agregação, porque quando eu aprendi
com os professores de banco de dados, a gente utilizava a agregação nesse sentido. Depois o conceito evoluiu e nós passamos a utilizar a entidade associativa, que é mais simples de desenhar, tá? Mas o conceito é o mesmo. Agora, uma coisa importante que nós temos para poder ter uma entidade associativa é que ela só existe em relacionamentos de muitos para muitos, tá? Não existe entidade associativa em relacionamentos de um para muitos, de muitos para um ou de um para um. Só existe entidade associativa ou agregação em relacionamentos de muitos para muitos. Prosseguindo. Finalizando, nós vamos ter aqui agora o resumo das representações que nós vimos até agora. Nós vimos a representação de entidade, que é um retângulo, o relacionamento, que é um losango ligando as entidades. Podemos ter grau de relacionamentos de 2, 3 e aí para cima, sendo que o grau 2 é conhecido como binário e o grau 3 como ternário. Vimos os conceitos de atributos simples, atributos compostos, multivalorados, atributos identificador, que é o que identifica unicamente uma ocorrência de uma entidade. Vimos o conceito de entidade fraca, que está aqui então, que eu preciso ter, para uma entidade fraca, eu preciso ter um relacionamento identificador, porque a chave primária dela, ou o atributo identificador dela, tem que ser composto com o do relacionamento identificador, ou seja, eu preciso do identificador dessa entidade para compor o dessa daqui. Vimos por último o conceito de generalização e especialização, quando eu reaproveito com a mesma ideia da orientação ao objeto, e a entidade associativa, que é representada por um losango fechado por um retângulo. Aqui nós temos o modelo que nós vimos da aula passada, não vou me repetir nele, porque é só para vocês terem uma visão de novo de como é que foi feito. E nós estamos finalizando o conteúdo de MER. É um conteúdo um pouquinho mais extenso, mas é muito importante para a disciplina de banco de dados, entender como os dados estão relacionados. Por ser uma notação formal, todas as pessoas que conhecem este formato conseguem ler e entender o que está no diagrama. Espero que vocês tenham aproveitado essa parte da nossa disciplina. Eu aguardo vocês numa próxima videoaula. Até mais!